Olá, amigos do Meliponário Doce Paraíso. Uma tarde ensolarada, muito adequada para fazermos as multiplicações das guaraipos, aproveitando um pouco dessa estação do ano que é tão propícia para o desenvolvimento e a multiplicação das abelhas nativas sem ferrão, que é a primavera. Eu estou hoje fazendo a multiplicação com a minha equipe de apoio aqui, os meus filhos, Helena e Otávio, e eles estão fazendo a primeira fase, que é a colocação de cera interna dentro das caixas, né? Olha que a Helena já preparou essa caixa, faz montículos de cera, né? Que seriam pilastras para suportar os discos que será recebido. Também queria destacar que antes da colocação dessa cera, uma primeira fase que nós, na preparação das caixas, é principalmente passar uma mão de verniz. A gente utiliza verniz à base d'água na parte externa da caixa, e aí colocamos um plástico transparente e um plástico escuro. O plástico transparente tem por objetivo que a gente faça a manutenção depois das caixas, olhando como está por dentro, sem precisar estar abrindo toda hora o plástico, só enxergando aqui pela porção superior. E o plástico preto é para ficar escuro. É importante ter algum tipo de plástico em cima, porque senão elas vão propolizar a tampa e vão grudar a tampa e é difícil de abrir. Uma outra questão que envolve a preparação é que antes de fazer essa preparação com as ceras, nós passamos uma mão do que a gente chama de atrativo, né? Que é o própolis extraído no álcool, e aí a gente passa na porção interna para fazer a asepsia dessa caixa. Aí colocamos a cera e agora vamos para o processo de multiplicação. Então nós vamos começar a multiplicação nessa colônia. Olha só, uma colônia bem estabilizada, uma colônia forte, com bastante abelhas. Então essa vai ser a primeira multiplicação do dia. Primeira coisa que nós fazemos, o que é? Primeiro nós iniciamos retirando o invólucro da caixa. Olha, retirando suavemente o invólucro. Nós vamos reutilizar esse material para a caixa filha. Eu vou colocando na caixa filha o invólucro. Então, vamos retirando o invólucro daqui, colocando na caixa filha. Eu tiro também esse material aqui que é o própolis, o gel própolis, né? Porque na verdade as meliponas, elas produzem uma mistura de resina com argila. Então eu vou tirar esse gel própolis daqui. Qual que é o objetivo desse gel, do uso desse gel própolis? Que eu vou dispor para elas começarem a fazer o túnel de entrada na caixa nova, que elas precisam desse material, e também já libera um pouco mais de espaço aqui dentro. Queria mencionar que eu vou fazer o processo de multiplicação 2 para 1, 1 para 1, né? Onde eu vou tirar todos os recursos e a doação de campeiras da mesma colônia. Então todo o material vai sair da mesma colônia. Ó, coloquei aqui essa estrutura. Aqui eu rompi um potinho de pólen. Eu vou tirar esse material daqui, ó. Esse pólen aberto pode ser um atrativo para a vinda de forídeos dentro dessa caixa nova, né? Que vai começar agora. Então eu vou tirar esse material, devolver aqui para a caixa mãe, caso elas queiram reorganizar. Então, enquanto isso, ó, já também disponibilizei mais espaço para trabalho. Vamos tirar um pouquinho mais desse própolis, desse gel própolis, né? Aqui da caixa. Eu gosto bastante de fazer o uso desse gel própolis para dispor esse material para a caixa filha, como eu mencionei, porque ela vai fazer o aproveitamento desse material. Nada é perdido pelas abelhas, né? Então ela vai utilizar esse material para fazer a organização do material lá que ela precisa dentro da caixa. Então vou dispor aqui desse material para elas, coloco aqui no cantinho, né, para elas. Tiro um pouquinho mais da cera que elas têm, né? Ó, tiro um pouquinho mais da cera, coloco aqui para ela esse material. Não vi a rainha, é bem comum a gente enxergar a rainha nessa fase inicial. Eu não vi a rainha.
Então vamos lá, continuamos tirando aqui. Só de abrir a caixa, já vi que um invasor de um forídeo entrou aqui dentro da caixa. Um forídeo não é um problema, né? Porque as abelhas vão persegui-lo, vão caçá-lo e ele não vai conseguir ficar por muito tempo. Então, um forídeo não é uma preocupação para o meliponicultor. Forídeo é uma ameaça para colônias enfraquecidas, colônias nessa fase inicial, né? Eu estou fazendo a multiplicação, quando a colônia começa a se desenvolver, o forídeo pode ser uma ameaça para elas. Mas geralmente não é um só, né? Vem um conjunto de forídeos. Aqui uma abelhinha jovem. Olha só que interessante. Isso daqui, essas amarelinhas claras aqui, são abelhinhas mais jovens. As abelhas mais escuras são as abelhas adultas. Então a gente vai tirando, ó. Fui soltando aqui o invólucro. As abelhas, tem que tomar muito cuidado com a rainha, evitar perfuração assim com a faca, né, no ninho, para às vezes não perfurar a rainha. Aqui com o dedo, com as mãos livres, é mais fácil. Então agora, depois que está solto, ó, eu seguro com a mão e retiro os discos. Olha só, vem todo o conjunto. Aí eu venho aqui para a caixa filha e vou soltar os discos. Ó, vou soltar um primeiro disco, vou ver, conferir, ó, se não tem a abelha rainha não veio junto, não veio. Ó, as pilastrinhas são importantes, que é para não amassar as abelhinhas, para elas terem acesso. Ó, tirei mais um. Vamos ver se a abelha rainha não veio, não veio. Daqui a pouco eu reorganizo ele e volto para a caixa mãe para devolver essa estrutura. Então, aqui ficou com o disco da porção inferior. Eu vou só fazer uma pilastrinha aqui também para não amassar esse disco, para um não ficar muito em cima do outro, né? Porque elas têm que ter espaço para se movimentar. Então tá bem boa essa divisão aqui, gostei da estrutura que a gente está fazendo. Que vai conseguir, ó, coloco aqui uma pilastrinha para elas, ó. E aí eu posso voltar com o disco original, ó, coloco lá em cima. Tá reorganizado. Vamos colocar uma lâmina de cera aqui para elas, né? Colocar uma lâmina de cera para essas abelhinhas, para que elas fiquem, elas tenham esse espaço para trabalho. E aqui na caixa filha, vamos voltar para a caixa filha agora, meu filho. O Otávio aqui, que meu filho, meu ajudante, estamos junto com a Helena aqui também, os dois aprendendo a fazer o processo de multiplicação. Muito importante, né? A gente deixar aí a geração futura aprendendo sobre as abelhinhas e respeitando sobre elas, e estamos formando aqui novos meliponicultores no Meliponário dos Paraíso. Nossa esperança de continuidade são justamente as crianças, né? E Otávio e Helena, acreditamos aí que eles farão esse importante papel, cuidando então das abelhinhas. Olha só, eu deixei aqui arrumadinho. Vamos colocar aqui o outro disco sobre, né? Ó, um sobre o outro. Olha só, deixamos o espaço, reorganizamos aqui com esse pouquinho de cera. Eu até vou emprestar cera de outra colônia que tem aqui no entorno. Vou pegar um pouco mais de cera, porque veio muito pouca cera. Aqui uma princesinha, ó, da casta da realeza, que as abelhinhas estão meio tímidas, né? Estão meio perdidas. Então 2 discos. Vou pegar um pouco mais de cera de uma outra caixa. Então vou colocar também lâmina de cera aqui para a caixa mãe, porque ó, nós expomos o ninho dela, né? Uma bebezinha, ó. Expomos o ninho, tirei um pouco desse material e eu vou devolver aqui uma lâmina de cera para elas. Vou colocar até 2, ó, que daí rapidamente elas reestruturam e faço fechamento desse ninho para não ficar muito exposto. Que meu objetivo, né, é que a mãe se recupere rápido. E daqui a pouquinho eu vou doar as campeiras dessa caixa mãe. Vamos fechar ela. Bom, então eu vou pegar um pouquinho também desse própolis para colocar agora na frente da caixa filha, porque nós vamos doar as campeiras dessa caixa, né? E aí as filhas que chegarem na caixa vão perceber o cheiro da caixa mãe e
vão adotá-la. Então eu vou usar esse própolis, um pouco desse, veio demais aqui, mas vou usar um pouco desse própolis para ir para frente da caixa filha. Olha só, aqui está a caixa filha. Vou colar esse própolis aqui na frente da caixa filha, para dar o cheiro da caixa mãe. Olha só, esse própolis, esse restinho de própolis aqui não é um material ruim. Isso daqui é muito bom para as abelhas. Elas usam para tudo própolis. Então, ó, vou colocar aqui dentro para elas também, ó. Vou colocar aqui dentro que elas podem reutilizar esse própolis aí em benefício delas. Ainda ficou faltando, deixa eu ver nessa organização aqui dos discos, acho que eles não ficaram colados no fundo, nenhum deles. Não ficaram colados no fundo. Eu vou pegar agora um pouquinho mais de invólucro de outra caixa para melhorar essa cobertura que ficou faltando. Ó, aqui eu peguei uma outra colônia, que é uma colônia que nós não vamos fazer o processo de multiplicação nela agora. Mas o que eu quero dessa colônia? Eu vou pegar um pouco do invólucro dela, que eu estou precisando desse material do invólucro. Ela está com a população completa, ali em cima a rainha. Né? Olha só, não vou levar abelhas, não quero levar abelhas porque elas vão brigar com as abelhas da outra caixa, mas eu quero o invólucro dessa colônia aqui. Minha doce, você pega lá para mim, por favor, uma lâmina de cera daquelas que está lá naquela caixa. Nós vamos recobrir essa caixa, esse ninho com uma lâmina de cera. Aqui uma bebezinha, né? Olha só, se eu tivesse com alguma coisa pontiaguda, já tinha machucado ela, porque fui escavando, não vi ela por baixo. Então por isso que é importante a gente estar usando os dedos, que aí a gente tem melhor tato, né? E menor a chance de machucar as abelhinhas, que a gente não quer que machuque, principalmente a rainha, né? Certo, pessoal? Então vamos lá, olha. Vou tirar um pouquinho mais de invólucro daqui, ó. Tiramos um pouquinho mais de invólucro. Aí já vamos recobrir ele agora, né? Ó. Então recobrimos a célula. Vamos fechar aqui, toma cuidado para não espremer essa filhotinha. Pode fechar a caixa para mim, por favor? Ó, então para finalizar aqui, ó, então eu deixei pronto o invólucro, recobri a entrada do túnel, eu recobri o disco com o invólucro, peguei de outra colônia, peguei um potinho de uma outra colônia também, e como não tinha muitos potinhos disponíveis, eu coloquei uns potinhos de cera aqui para elas, porque às vezes as campeiras estão chegando com alimento, pelo menos elas têm onde guardar. E vou colocar um outro pedacinho de cera, uma meia cera aqui em cima. Pronto, finalizamos o processo. A caixa mãe, que é aquela que está ao lado, nós vamos colocar numa outra ponta do meliponário, e aí finalizamos o processo de multiplicação da Guaraíba. E aí, pessoal? Curtindo o vídeo? Se sim, deixe seu gostei, compartilhem com as pessoas que gostariam de ver, se inscrevam no canal para saber mais sobre isso e comentem nos comentários aí se vocês gostaram ou não, que vocês mudariam e não mudariam, para a gente saber mais e sempre poder melhorar aqui.